Vamos orar. Irmão Luiz, cadê o Luiz? Está aqui não? Moisés, vem aqui orar, Moisés. Apresenta o cível na mão do Senhor Jesus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos na Tua presença, Pai. Meu Deus, neste momento queremos lhe pedir que o Senhor venha abençoar a vida do Teu Filho que irá ministrar a Tua palavra. Senhor, continua falando aos nossos corações. Deus, fala com cada coração aqui nesta noite. Senhor, usa o Teu Filho, Pai, mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, já certo da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou um pouco rouco, estive pregando ontem. Creio que Deus, Ele vai bradar nessa noite de hoje pela sua palavra. Glória a Deus. Atos capítulo 17, versículo 23. Atos 17, versículo 23. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 17, o versículo 23 diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, é que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Vou repetir: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse texto bíblico que nós lemos acerca do livro de Atos, capítulo 17, o versículo 23, aleluia, é um texto muito interessante, é um texto que aconteceu pelo menos há 600 anos antes de Cristo, aleluia. Geórgenes Laércio, um historiador que viveu no ano de 592 antes de Cristo, ele narra uma história que 600 anos antes de Cristo, aleluia, ele narra que houve em Atenas é uma cidade da Grécia, houve em Atenas uma praga letal, e essa praga letal que houve em Atenas, vários atenienses começaram a morrer, vários atenienses começaram a padecer. Então o povo ficou insoluto, o povo ficou de cabeça baixa, porque não tinha nenhum deus, nenhum dos seus deuses conseguia parar essa praga para cessar a morte em Atenas. Todos os atenienses fizeram sacrifício, todos os atenienses começaram a adorar vários deuses em Atenas, porém nenhum deus cessou a praga que estava acontecendo em Atenas há 600 anos antes de Cristo. Ouve só o que Deus, aleluia, fez depois. Dentro de Atenas, nenhum deus, nenhuma imagem, nenhuma escultura, nenhum deus de pedra, nenhum deus de pau, nenhum deus de barro, nada pôde cessar a praga que houve dentro de Atenas. Então os atenienses, os anciãos, eles tiveram uma ideia: vamos então buscar alguém, aleluia, que vive na ilha de Creta, e dentro da ilha de Creta tem um homem chamado Epimênides. Esse homem é monoteísta, esse homem não é igual a nós somos politeístas, nós adoramos vários deuses, nós adoramos muitos deuses, e nenhum do nosso Deus pôde cessar a praga que ocorreu dentro de Atenas. Se nós ficarmos só no nosso pensamento de fazer sacrifício,
para a praga cessar, não vai adiantar, porque os nossos deuses não pôde resolver. Vamos chamar o monoteísta, vamos chamar um homem que adora só um Deus, que está na ilha de Creta, ele vive em Conossos, vamos chamar ele. Talvez o Deus dele pode sanar o nosso problema, talvez o Deus dele pode resolver o problema que está ocorrendo aqui em Atenas. Então eles mandaram chamar Epimênides. Epimênides chega em Atenas. Epimênides vê que em Atenas há vários deuses, há várias imagens, há vários deuses de escultura, de barro, e ele vê que nenhum desse Deus pôde resolver o problema em Atenas. Epimênides, quando viu, aleluia, os corpos caídos, as pessoas mortas, eles falaram: esse seu Deus não pôde resolver. Eu vejo que vocês adoram vários deuses e nenhum do seu Deus pôde resolver esse problema da praga que está ocorrendo aqui. Eu tenho uma solução para você. Eu adoro só um Deus, eu sirvo só um Deus, eu tenho, aleluia, servido só um Deus. Esse Deus que eu sirvo, ele vai fazer a praga cessar aqui em Atenas. Olha só, eu quero que vocês façam o que eu mandar. Os atenienses já não tinham recurso, eles buscaram vários deuses e nada foi resolvido. Eles tiveram uma ideia: vamos então fazer o que esse Epimênides, esse sábio de Creta, ele está mandando nós fazer. Vamos obedecer. Ele é monoteísta, ele adora um Deus, ele não serve vários deuses igual nós. O nosso Deus tem boca e não fala, o nosso Deus tem olho e não vê, o nosso Deus tem pé e não anda, o nosso Deus tem ouvido, mas não ouviu a nossa oração. Vamos dar chance para Epimênides, vamos obedecer ele. Quando Epimênides, ele disse assim: é para vocês obedecer o que eu vou falar. Construa um altar aqui na praça em Atenas. Pode construir. Eu imagino os anciãos falando: nós adoramos mais de 30 mil deuses e nada resolveu. Será que o seu Deus vai resolver o problema em Atenas? Será que o seu Deus vai parar a praga que está acontecendo aqui em Atenas? Meu irmão, tem coisas que Deus permite para nós buscar o verdadeiro Deus. Não adianta ter vida de religiosidade. Deus está falando: eu vou me revelar para o mundo. Eu quero colocar o título nessa mensagem: revelando Deus desconhecido ao mundo. Revelando o Deus desconhecido ao mundo, aleluia. Quando Epimênides, ele fala assim: vocês vão fazer um altar, vocês vão preparar esse altar. Os anciãos começou a pegar dos que restaram em Atenas, que tinha saúde, e disse assim para ele: faz o que esse Epimênides está falando, faz o que esse sábio de Creta está falando. Nós não temos recurso mais, vamos obedecer que esse homem está falando. Esse homem adora só um Deus, os nossos deuses não podem resolver. Vamos obedecer Epimênides. Então ele pega alguns homens, eles constroem o altar, e ele fala assim: Epimênides, agora o altar está feito, nós não queremos mais morrer, a praga não está cessando mais, nós queremos a solução do nosso problema. Tem corpos insolutos, nós não estamos aguentando mais esse altar, nós podemos adorar. Epimênides fala: não, vocês vão pegar novilhos, ovelhas sem mancha, sem marca, e vai oferecer nesse altar. Ninguém entendeu, mas eles obedeceram, aleluia. Um homem que serve só um Deus, aleluia. Quando eles começaram a sacrificar o altar, a sacrificar as ovelhas em cima do altar, 5 dias a praga cessou, a morte cessou, houve uma bonança, houve uma paz. Os atenienses ficaram perplexos e começaram a falar: quem é esse Deus que nós oferecemos o sacrifício e aleluia, a praga cessou? Aleluia, quem é esse Deus que você serve? Nós queremos saber o nome desse Deus. Epimênides disse: olha, eu sou um Deus monoteísta, eu não conheço esse Deus, eu não sei o nome dele, mas eu adoro ele, aleluia. Mas como aconteceu? Como a praga cessou? Esse Deus que eu sirvo, ele é vivo, ele é dono
dono do céu e da terra, esse Deus que eu sirvo, Ele está aqui nessa noite de hoje. Levanta a mão para adorar a Deus. Urapaia, Camanturitéria. Os atenienses ficaram perplexos e dizem assim: o nosso costume em Atenas é adorar, idolatrar qualquer Deus, que o nosso não resolveram o nosso problema, mas o que você fez, aleluia, o que nós obedecemos, o seu Deus, aconteceu um milagre, aleluia. Eu quero colocar o nome, aleluia, eu quero colocar o nome nesse altar. Nós queremos adorar esse Deus. Esse altar vai ficar como marco por geração em geração, para nós se lembrar de que o único Deus que cura, o único Deus que salva, o único Deus que dá vitória é o Deus de Epimênides. Nós queremos saber esse Deus. Eu tenho uma notícia para falar para você. Esse Deus que Epimênides adora, que ele adorou, é o mesmo Deus que está aqui e que nós adoramos a Ele. Levanta a mão para adorar. Urapaia, elementu que me dera fácia. Parece que eu vejo os anciãos de Atenas falando assim: nós queremos adorar esse Deus, nós queremos prestar culto, nós queremos engrandecer. Esse Deus merece glória, esse Deus merece aleluia, esse Deus merece a nossa adoração. Qual é o nome, Epimênides? Nós estamos desesperados para saber o nome dele. Me fala o nome desse Deus. Epimênides começa a falar: eu não sei o nome dele. Então, como o nosso costume é adorar um Deus, adorar deuses, nós vamos colocar o nome no altar ao Deus desconhecido. Colocaram, aleluia, em cima do altar o nome ao Deus desconhecido, aleluia, em grego agnóstico, a Deus desconhecido. Aquele povo começou, pastor, a adorar todo dia, adorar, aleluia, ao Deus desconhecido. O tempo foi passando, 652 anos depois, aleluia, 652 anos, 600 anos e mais 52 depois de Cristo, quem chega em Atenas? O homem chamado Paulo, aleluia, o que foi escolhido pelo Senhor, Paulo que foi escolhido para pregar a palavra de Deus, Paulo que tinha sede de falar do evangelho de Deus. Paulo é aquele mesmo homem que disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo é aquele mesmo que foi perseguido e Deus disse: eu vou te fazer perseguidor, você vai ser ganhador de alma, pregador da minha palavra. Paulo, ele chega em Atenas, em Areópago, e começa a pregar, e começa, aleluia, a falar do amor de Deus. Quando Paulo chega em Atenas, Paulo fala: eu estou impressionado com tantos deuses que tem aqui. O tempo passou e vocês ainda continuam adorando esses deuses. Olha só o que está acontecendo. Certo historiador disse: era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem em Minas. Quando Paulo chega em Atenas, Paulo usa de estratégia e fala assim: eu não vim debater com os atenienses, eu não vim debater de teologia, eu não vim debater de religiosidade, eu não vim debater de religião, eu vim falar desse Deus que está nesse altar. Eu quero te revelar o Deus desconhecido que está nesse altar. Não adianta ter placa, não adianta ser teu altar, adorar, mas não saber quem está adorando. Mas nessa noite de hoje, eu dou glória a Deus, irmão, que essa igreja adora o Deus que conhece um Deus que te tirou do mundo, que te tirou do lamaçal do pecado. Você adora um Deus que te converteu. Você sabe o nome dele. E qual é o nome dele? É Jesus de Nazaré. Ele está nessa noite de hoje falando: eu estou operando milagre na sua vida. Ele para Camantúria, revelando ao Deus desconhecido, ao mundo que não conhece o Deus, revelando ao Deus desconhecido. Paulo não foi para debater exegese, Paulo não foi para debater teologia, não. Esse não era o foco de Paulo. O foco de Paulo não era olhar para os atenienses
ateniense falar: eu sou crente, você não é, eu vou para o céu, você é. Haja vista que tem crente assim, mas Paulo é diferente. Eu não vim pregar contra vocês e falar que vocês vão para o inferno por adorar vários deuses, não. Eu vim, aleluia, revelar esse Deus desconhecido que está nessa placa, agnóstico-tel. Eu vim revelar o Deus que vocês não conhecem. Paulo então começa a pregar sobre o Deus desconhecido. Ele começa a falar sobre a cruz, começa a falar sobre o sacrifício vívico, começa a falar sobre a Cristo. Paulo começa a pregar a história do altar. Quando Paulo começa a pregar, muitos começaram a crer na mensagem do apóstolo Paulo. Então os olhos deles se abriram e perceberam que há muito tempo, há mais de 600 anos, a placa estava lá, mas não conhecia Deus. O nome estava lá, mas não conhecia Deus. O altar estava lá, mas adorava sem conhecer. Não adianta adorar sem conhecer. Paulo chegou naquela terra para pregar o evangelho sem confusão, sem arrumar briga. Ele chegou anunciando Cristo do altar, o Cristo da cruz. Ei, Deus está levantando pessoas essa noite de hoje para pregar o evangelho ao mundo, ao mundo que não conhece Deus. Aleluia. Deus vai levantar evangelista, missionário, pregadores para a seara dele. E Deus está falando: quem está disponível para revelar o Deus desconhecido? Ele para Camanturitéria, o povo adorava um Deus que não conhecia, aleluia. E não só adorava o Deus que não conhecia, mas como adorava outros deuses também. Mas quando Paulo chegou em Atenas, aleluia, Paulo revelou um Deus que o mundo não conhecia. Sim, Atenas era uma cidade de Grécia. Em Atenas era o berço da filosofia, era a cidade de Platão, Aristóteles, Sócrates. Era o berço da filosofia. Tinha conhecimento, mas não tinha Deus. Tinha sabedoria humana, mas não conhecia Deus. Mas quando Paulo chega na humildade para pregar o evangelho, ele anuncia a palavra e fala: não adianta filosofia sem Deus, não adianta conhecimento sem Deus. Eu vim revelar o Deus, aleluia, que está aqui operando milagre. Eu insere minaio Lepúria Camantária Daraia. Sabe que Deus ele está falando: eu vou me revelar para aquele que não conhece a Deus. Sabe que Deus está falando: tem alguém que você está orando e você está pedindo: Deus, converte ele, converte ela, converte meu marido, converte meu filho. Deus vai usar a tua vida para revelar o Deus para ele. Mas como assim, pregador? Você vai ser um testemunho. Se Paulo não tivesse pregado, não teria gente que ia saber o nome de Deus. Mas quando Paulo chegou, ele não só chegou pregando, mas chegou com uma vida no altar revelando Deus. Leu et Saramandaia. Sabe que Deus está falando: eu trabalho no meu tempo, eu trabalho no meu tempo. Passou 652 anos para o Deus ser revelado para o mundo. Sabe que Deus está falando: aguarda na minha palavra, descansa na minha palavra, dobra o teu joelho, porque eu creio que Deus vai revelar, vai se revelar para aquele que você está orando. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Paulo teve que chegar em Atenas e pregar o evangelho para revelar o Deus desconhecido. Quando Paulo revelou o Deus desconhecido, as escamas caíram, os olhos foram abertos.
e houve uma multidão de pessoas que foram salvas, que aceitaram Cristo para a glória de Deus. Sabe que Deus está falando, aleluia, o tempo é meu, descansa na palavra, faz a sua parte que eu faça a minha, continua pregando, continua evangelizando, continua fazendo a obra, porque eu vou salvar almas da sua casa, eu vou salvar, vou operar para a glória de Deus. Senhores, Paulo não precisou de reteté, Paulo não precisou, aleluia, ser o centro da atenção. Eu sou crente, vocês vão para o inferno, eu sou crente, se converte, vai se converter, se converte ou vai morrer. Não, Paulo poderia falar, porque ele era crente salvo, ele poderia falar, porque ele tinha um conhecimento, ele poderia falar assim: vocês adoram os deuses, se não se converter vai para o inferno. Não, Paulo está nos ensinando, pastor, a estratégia de evangelizar. É tempo de evangelizar, é tempo de pregar, mas não é atacando, não é, aleluia, pisando, não é, aleluia, sendo, aleluia, negligente espiritualmente, mas apresentar um Deus que tudo pode, aleluia. Sim, aquele que adora os deuses vai para o inferno, mas essa não é a intenção de Paulo. A intenção de Paulo é pregar a cruz, é pregar a cruz, é pregar a cruz. Ele para cá, aleluia. Paulo foi na Bíblia, Paulo foi na palavra. Quer converter vidas, quer fazer a obra, é na Bíblia, é na Bíblia, é na Bíblia. E Paulo tinha todo o conceito, aleluia. Paulo tinha toda a inteligência, pastor, para pregar. Uma das qualidades que Paulo tinha, pastor, era dupla cidadania, cidadania romana, pelo seu bisavô ser romano. Então Paulo tinha estratégia geográfica de conhecimento e sabedoria para pregar, e Paulo usou a sabedoria dada por Cristo para pregar o evangelho para o mundo. Sabe que Deus está falando? Eu vou dar sabedoria para crente, eu vou dar conhecimento para crente, para lá. Tem pessoas que falam: eu não consigo pregar, eu não sei falar de Cristo, eu não consigo lidar com uma situação adversa. Quando alguém, aleluia, que não é crente, é a hora de falar a palavra. Deus está falando: come desse rolo, medita na palavra, que eu vou te dar a sabedoria de Paulo. Não é para atacar, é para pregar a palavra. E canaraia sui, é porque bandaia cabandaia. Quando Paulo chega em Atenas, ele revela ao Deus desconhecido. Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero respeitar o horário. Turacau e quemendaia, deplomanaraca anderefácia. É porque badal e quementaia, aleluia. Paulo usou de estratégia. O erro não era adorar, o erro era adorar quem não conhecia. O crente, quando conhece quem adora, tem vitória. O crente, quando adora um Deus que conhece, Deus abre as portas. O crente, quando adora um Deus que sabe que está servindo, não é confundido. O crente que adora um Deus que conhece não é enganado. O crente que adora um Deus que conhece, Deus ele guarda. O crente que adora o Deus que conhece, ele é protegido. O crente que adora o Deus que conhece, ele não é desamparado. E eu dou glória a Deus que a Assembleia de Deus adora a Deus, adora um Deus verdadeiro. Epala canaraia, ele paraçando cuminal e terevácia. Deus, aleluia, foi revelado, aleluia, para o mundo que não conhecia o Deus desconhecido pelo apóstolo Paulo. Aleluia, Deus vai usar pessoas, aleluia, para revelar um Deus desconhecido. Aleluia, para que almas venham a se converter ao Senhor pela sua palavra.
Vamos orar a Deus. Eu tenho certeza que tem alguém da sua casa, da sua família, da sua parentela, que não conhece um Deus, que para ele é um Deus desconhecido. Sabe aquela pessoa, pastor, que fala: eu não roubo, eu não mato, eu não trafico, eu não faço nada de errado, mas eu vou para o céu, porque eu não faço nada de errado. Eu tenho um Deus no coração, eu já sou crente, aleluia, não vou para a igreja, mas eu adoro a Deus, aleluia. Mas Deus, Ele vai te usar para revelar um Deus para essas pessoas, porque só vai conhecer a Deus mesmo quem ir pregar a palavra de Deus, só vai conhecer a Deus mesmo quem tiver disponibilidade para revelar o Deus ao mundo. E Deus vai usar pessoas para a glória dele. Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus amado, foi revelado ao mundo, ao Deus desconhecido pelo apóstolo São Paulo. E nessa noite de hoje, meu Senhor, eu peço ao Pai amado, revela-te, Senhor, para esse homem, para essa mulher que pensa, meu Deus querido, que te conhece, mas não te conhece. Use, Senhor, esse irmão, use essa irmã. Eu não quero acreditar, Senhor, que todos que estão aqui no banco, alguns deles não têm um chamado, uma promessa. Eu acredito, meu Senhor, que todos que estão aqui é chamado, é escolhido do Senhor. O Senhor tem uma grande obra, começa a usar poderosamente, meu Pai. Eu faço as palavras de Paulo a minha: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. O mundo não precisa de guerra, o mundo não precisa de debate, vãs teológica, não. O mundo precisa de ter a revelação de Cristo. O mundo precisa saber que o Senhor ainda é Deus. Começa a visitar, Senhor. Visita essa pessoa que não é crente. Visita, meu Pai. Ó Senhor amado, essa irmã, esse irmão que está orando pelo seu marido, pelo seu filho se converter. Não vai ser outro, não, vai ser ela mesmo. Meu Deus, transparece, meu Pai, transcende a glória do Senhor, meu Deus querido, sobre essa pessoa, e faz, meu Deus, uma grande obra em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, nós oramos, meu Senhor, o Deus que se revelou, meu Deus querido, em Atenas, para aqueles atenienses que adoram vários deuses. Ó meu Pai amado, o Senhor usou Paulo para revelar. Revela-te, Senhor, para o mundo. Usa, meu Pai querido, cada um, e que o Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus, amém. E agradeço a oportunidade, pode se assentar em nome de Jesus. Amém, igreja? Adoremos esse Deus com bastante alegria, porque Ele não mudou, né? Só nos resta agora colocar uma vírgula, como fala o pastor Ney, né? E para a nossa Casa Alegre. Amanhã é quinta-feira, temos aqui às 9 horas o ciclo da oração. Venha adorar a Deus, aquele que pode, tem condições, venha adorar a Deus. À noite, na quinta-feira, é a abertura do Congresso Unificado na congregação da Padre Antônio Jorge. Só quem canta no coral, venha para o ensaio do coral. O pastor disse que o resto da igreja, toda a igreja deve estar em Padre Antônio Jorge à meia-noite. Amém? Sexta-feira é o nosso culto de ensino. Deus tem usado nosso pastor aqui poderosamente para nos ensinar a palavra do Senhor. E vamos estar todos aqui na sexta-feira, né? Domingo às 9 horas da madrugada, né, pastor? A escola dominical. E à noite o culto da família. Amém? Vamos de pé, agradecer a Deus por essa festa maravilhosa. Aleluia. A despeito dessa mensagem pregada, esse Deus tão poderoso, será que tem alguém em nosso meio que não conhece esse Deus desconhecido? Se você está aqui em nosso meio e não conhece, hoje você tem a oportunidade de conhecer esse Deus, experimentar o poder, a grandeza desse Deus que livra, que cura e que liberta. Tem uma pessoa para Jesus essa noite? Se você está aqui e quer conhecer esse Deus, levante sua mão e nós vamos orar por você. E se você vai sair dessa noite diferente desse santuário. Tem uma pessoa para Jesus?
Aleluia. Se não tem, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai bendito e eterno, em nome de Jesus, queremos agradecer, Senhor, pela tua presença poderosa essa noite através da tua palavra. Senhor, tu és o Deus de Paulo, tu és o Deus de Pedro, tu és o Deus da igreja primitiva, tu és o Senhor dos exércitos, tu és aquele que nos comprasse com teu sangue. Por isso essa noite nos reunimos para te adorar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença esta noite. Agora, Pai, abençoa o lar aqui representado, leva-nos em paz ao nosso lar, dá o retorno em paz ao nosso lar, Senhor. Abençoa as famílias, fica conosco, dá-nos a noite de paz em tua presença, Pai. Fica conosco, nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Quem sai feliz de porte de vitória, diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.